Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então alimente meus cordeiros", disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor", disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então cuide de minhas ovelhas", disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus disse: "Então, alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir." Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: "Siga-me." Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: "Senhor, quem o trairá?" Pedro perguntou a Jesus: "Senhor, e quanto a ele?" Jesus respondeu: "Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me." Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: "Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa?" Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos.